dia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós chegamos ao fim do nosso livro de conversão, após, se não me engano, 14 ou 15 aulas. Não me recordo ao certo. E essa aula de hoje nós vamos... O autor ele encerra o livro de uma forma um pouco inesperada quando a gente fala sobre o assunto de conversão, que a gente pensa muito sobre aquilo que a gente já tem falado quanto ao evangelismo, alcançar almas e entender como funciona uma conversão, mas quando eu digo de forma inesperada é porque ele acaba voltando o assunto final para nós mesmos. E uma pergunta que pode aparecer na nossa vida, seja na vida dos irmãos recém-convertidos, recentes na fé, ou seja na vida daqueles irmãos que já estão na caminhada há um longo tempo. Uma pergunta que talvez já tenha aparecido na vida dos irmãos, na minha, na de cada um de nós, ou se ainda não apareceu, pode ser que apareça. E ele trata desse assunto porque ele é importante que nós analisemos e nós saibamos o que acontece quando a gente se questiona sobre isso e quais são as respostas e onde a gente pode estar firmado para ter certeza daquilo que nós afirmamos. Então, essa pergunta, ainda dentro do tema de conversão e que nós podemos passar e talvez já tenhamos passado é: será que eu creio? Talvez já passou na cabeça de alguns irmãos, eu confesso que já passou pela minha em algum momento da vida, e será que eu creio? Pessoas que já se converteram, pessoas que estão caminhando na fé e que em algum momento da vida se perguntam: será que eu creio em Jesus? Será que eu creio em Deus? E o autor ele começa dizendo que essa pergunta é razoável a todos os cristãos, que não é algo estranho de se acontecer, tanto é que acontece, e não é tão incomum. Por quê? Porque todos os dias nós pensamos e fazemos coisas que colocam em dúvida essa credibilidade que nós temos na nossa profissão de fé, naquilo que aconteceu agora há pouco com os irmãos. Todos os dias acontecem coisas e circunstâncias na nossa vida que conflitam com aquilo que nós professamos um dia, com aquela fé que nós declaramos. Nós cedemos a desejos pecaminosos, nós agimos como se Deus estivesse irado conosco, nós fazemos o bem com orgulho, imaginando que isso vai melhorar a nossa condição com Deus. E diante de tudo isso, onde será que nós encontramos garantias de que nós somos crentes? E de que não estamos apenas nos iludindo? Ou seja, onde é que a gente encontra a resposta para isso do será que eu creio? Onde nós temos uma garantia de que nós não estamos aqui vivendo uma falsidade e que um dia, quando nós professamos a nossa fé, não foi algo que nós fizemos da boca para fora e que hoje em dia possamos estar vivendo uma vida de incredulidade, ainda que com rituais e costumes dentro de uma igreja. Então é assim que o autor ele encerra o livro sobre conversão, é com uma lupa e um olhar sobre cada um de nós, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos e, se ainda não fizemos essas perguntas para nós mesmos, que um dia, se ela chegar, a gente possa saber como responder. Então a Bíblia diz sobre esse assunto que nós devemos nos examinar. Lá em 2 Coríntios 13, 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, a Bíblia orienta para que nós nos examinemos, para que nós olhemos para dentro de nós mesmos, para a nossa vida, e se nós estamos permanecendo na fé. Então, aqui a gente já tem uns vestígios sobre como responder essa pergunta. Se nós cremos realmente, é um ato de permanecer na fé. Nós precisamos construir essa caminhada e estar com ela presente na nossa vida todos os dias. Então, o próprio versículo aqui de 2 Coríntios 13, 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Essa tradução tem muitos S's. E aí, o autor ele diz que quando esse exame é realizado de modo criterioso, ou seja, quando nós tomamos cuidado ao fazer esse exame, quando não é de forma indisciplinada ou de uma forma apenas
para cumprir o que o versículo nos aconselha, quando nós realmente paramos para refletir sobre se nós permanecemos na fé, ele incomoda aqueles que se iludem e conforta os que duvidam de si mesmo. Ou seja, essa atitude de fazer um autoexame sobre a nossa fé, ela vai separar um pouco as coisas, ela vai incomodar aqueles que estão realmente iludidos e que não professaram a fé de uma forma verdadeira, ao mesmo passo que vai confortar aqueles que estão apenas em dúvida, se creem mesmo ou não. Então, esse autoexame, essa análise, ela vai ajudar a te responder essa pergunta se a sua fé é verdadeira ou não. E para isso nós precisamos responder a pergunta: onde o cristão encontra a segurança da salvação? Então, ele vai tratar disso agora. Onde que nós encontramos a segurança da nossa salvação? Para que a gente consiga fazer esse exame e saber se a nossa segurança de salvação está posta no lugar correto. E aí, consequentemente, se nós realmente cremos. E aí ele coloca aqui em 2 pontos. Será que é algo que eu disse? Então, será que a nossa segurança da salvação está em algo que nós professamos? Está em algo que nós declaramos um dia? E é muito comum a gente, como cristão, ligar a nossa garantia de fé a algo que foi dito ou alguma atitude no passado. Ou seja, você orou? Você confessou os seus pecados? Então você é cristão. Basicamente isso, algo que você disse, que você professou um dia. E não é difícil a gente entender ou identificar o motivo para utilizar isso como uma afirmação verdadeira. Inclusive com algum amparo bíblico, né? Para os cristãos encontrar essa garantia em algo que foi dito algum dia. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve ali em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então, nós somos levados a pensar de que, a parte de que nós podemos ter a garantia na salvação sobre algo que nós dissemos um dia, algo que nós professamos um dia. E aí o autor coloca, mas o que é a fé? O que é uma oração e o que é uma confissão? Dentro disso que Paulo apresenta aqui, em Romanos, o que é essa fé, o que é essa oração e o que é essa confissão? O que Paulo destaca lá na sua carta aos Tessalonicenses, que nós já vimos aqui anteriormente em algumas aulas também, sobre como ele evidenciou as atitudes dos Tessalonicenses e sobre como a conversão deles foi verdadeira. E aí o que ele destaca ali é que eles se tornaram um exemplo para todos os crentes na Macedônia e Acácia. E também diz, vossa fé em Deus foi divulgada em toda parte. Então, lá em 1 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, eu vou ler para que a gente saiba o texto exato, diz assim, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acácia. Não somente isso, mas também, por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Imagino que nessa hora talvez o telão deve estar perdido, porque eu usei várias traduções e talvez confunda um pouco, desculpem. E aí o que o autor destaca é que Paulo ele não aponta nesse trecho para uma oração que os tessalonicenses fizeram. Ele não aponta que, evidenciando, olha, a sua fé se tornou conhecida por vários lugares por conta daquela oração de entrega, por conta daquela atitude que vocês tiveram de professar a sua fé. Na verdade, são outros elementos. Ele aponta para a confiança viva que eles demonstram para outras pessoas, ou seja, é aquilo que os tessalonicenses transmitem para as outras pessoas, é aquilo que eles vivem no dia a dia.
No versículo 8, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor. Ou seja, foi a partir deles ali que as coisas começaram a se espalhar. Então, eles receberam o evangelho, se tornaram crentes, creram naquilo que eles receberam e começaram a propagar. Não foi só uma atitude que eles tomaram de dizer algo. E não somente isso, também por toda parte se tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Ou seja, se tornou conhecida a todos a fé. Ou seja, as pessoas que estavam em volta, as outras cidades, povos, nações que estavam ali, começaram a conhecer a fé que eles tinham em Deus. E como que as pessoas conheciam? Através do que eles demonstravam, através do que eles externavam. Então, nós já começamos a ter algumas pinceladas de resposta sobre onde está a demonstração daquilo que nós procuramos naquela resposta, se nós realmente cremos ou não. O autor destaca que a fé autêntica ela tem 3 aspectos. Primeiro, conhecimento. Ele diz que não é possível crer em algo que não se conhece. Então, primeiro, para crer, para ter fé autêntica, nós precisamos conhecer aquele em que estamos crendo, precisamos conhecer a Deus, precisamos saber quem é Deus. Foi perguntado aqui quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Então, nós precisamos conhecer quem é Deus. Então, o primeiro ponto dos 3, o conhecimento. O segundo ponto dos 3, concordância. Não basta saber que Jesus viveu, morreu como um substituto e ressuscitou. É preciso também concordar com isso. Ou seja, não é apenas saber de um fato histórico, como estudar um livro de história, saber que algo aconteceu no passado. É preciso que você concorde com isso, é preciso que você saiba que Jesus nasceu, veio ao mundo, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao 3º dia, e é preciso concordar com isso, é preciso que você esteja de acordo. Então, o segundo ponto é a concordância. E o terceiro e último ponto, conhecimento, concordância e, por último, confiança. E aqui o autor faz uma analogia que não basta saber que cadeiras são feitas para sentar e concordar que elas são feitas para sentar. Ter fé significa sentar-se na cadeira e confiar que ela vai suportar o seu peso. Então, essa analogia achei bastante interessante até de trazer na íntegra, porque realmente é isso. Nós olhamos por uma cadeira, nós vemos que ela é uma cadeira que foi feita para sentar, nós concordamos com isso, nós sabemos que, poxa, realmente foi algo feito para sentar, não é algo para a gente montar e sair pelas ruas andando. Mas também não basta só saber e concordar com a finalidade daquilo, é preciso que a gente se sente, demonstre que a gente confia, que a gente coloque o nosso peso e que a gente confie que ela é capaz de suportar o nosso peso. Senão, nada adianta a gente conhecer aquela cadeira e concordar que ela é feita para sentar. E aí, os tessalonicenses não apenas fizeram uma oração de entrega, não apenas declararam que Jesus era Senhor, mas confiaram ativamente em Deus e no Evangelho. Paulo diz que a sua fé os levou a se converterem dos ídolos a Deus, para servirem ao Deus vivo e esperar o seu Filho dos céus. Ou seja, a garantia não está em algo que nós dissemos, não está em algo que você disse. A garantia da nossa salvação não está em palavras. Então, algo também que nós já estudamos, quando os tessalonicenses eles confiaram ativamente em Deus, eles mudaram o foco da adoração deles, passaram de confiar em ídolos para confiar em Deus. E, a partir disso, esperar o retorno de Cristo. Então, essa confiança é que demonstra a fé deles. É ali que está a resposta sobre se eles criam realmente ou não. Segundo ponto, além de dizer sobre se é algo que nós falamos, a outra pergunta, será que é algo que eu vejo? E esse vejo não é sobre ver a Deus como uma imagem, ver uma áurea, ver um espírito. É sobre ver coisas em nós, frutos ou atitudes. Será que é algo que eu vejo em mim, que eu posso identificar se eu creio mesmo ou não? E nesse ele não deixa para responder no final, ele já responde no começo. Também não. É muito mais
sobre algo que os outros veem em você do que aquilo que você tenta buscar resposta em você mesmo, de ser algo que você enxerga dentro de você mesmo. Paulo agradece a Deus pelas evidências da graça que mostram que os tessalonicenses são cristãos verdadeiros. Primeiro, ele destaca e evidencia as obras regeneradoras do Espírito Santo, ou seja, Paulo vai falar sobre como os tessalonicenses deixam evidente a transformação que houve neles e que outras pessoas enxergam e testificam sobre isso. Lá em 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 5, diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Ou seja, aqui no versículo 5, diz que o evangelho não chegou lá somente em palavras. Ou seja, não foi somente por algo dito. Chegou também pelo poder do Espírito Santo, pelas obras evidenciadas e por essa plena convicção no poder de Jesus Cristo, no poder de Deus. Então, Paulo destaca aqui alguns pontos que a gente ouve bastante, né? A fé, a esperança e o amor. E também o poder do Espírito Santo e essa plena convicção que existia neles. Então, ele destaca essas evidências da obra regeneradora do Espírito Santo como algo que as outras pessoas enxergam nos Tessalonicenses e não que eles próprios ficavam buscando responder essa pergunta se eles criam ou não, examinando-se em atitudes deles. Eles examinavam o que estava sendo dito e o próprio Paulo testificava e dizia sobre o que ele via e o que eles sabiam e louvava e agradecia a Deus, mencionando eles nas orações sobre as atitudes que eles estavam tendo. E aqui Paulo ele identifica uma semelhança familiar entre o Pai Celeste, Deus, e os Tessalonicenses. A fé, a esperança e o amor demonstram que eles nasceram de Deus. Ou seja, filhos de Deus agindo como Deus. A fé, a esperança e o amor demonstram que eles foram realmente nascidos de Deus, nascidos de novo, gerados de uma nova semente. Então, esses frutos começam a responder a nossa pergunta sobre será que eu creio? Essas atitudes, o que os outros enxergam em cada um de nós. E aí, o autor destaca um ponto importante. Dar essa garantia pertence à comunidade, pertence à igreja, não pertence a nós mesmos. Não somos nós mesmos que vamos dar essa resposta de será que eu creio? Essa garantia ela pertence à comunidade. É a comunidade da igreja que vai dizer, através do que ela enxerga na vida de cada um, se você está ali demonstrando frutos e evidências de que você crê em Deus. Paulo e outros, eles relatam o que viram e incentivam os tessalonicenses conforme essa realidade. Então, Paulo envia cartas e escreve, e outras pessoas também vão comentar sobre o que eles estão vendo dos tessalonicenses, o que está acontecendo ali, os frutos que eles estão dando. E a gente leu agora há pouco de que outros povos estão também vendo e tem gente sendo alcançada e crendo em Deus por conta do testemunho deles. Então, o autor coloca que a garantia da crença, daquilo que se espera, é a comunidade que dá. Quando nós percebemos que a confiança não depende de algo que eu disse ou de que eu vejo em mim, mas sim daquilo que os outros cristãos veem em mim, algo surpreendente vai acontecer. Ou seja, essa evidência e essa confiança não vai depender daquilo que nós estamos professando, não depende da nossa profissão de fé ou daquilo que nós enxergamos em nós. Vai depender dos frutos que nós expomos, daquilo que os outros conseguem enxergar em nós e evidenciar. E aí o que acontece? Que o autor diz que é algo surpreendente. Eu paro de olhar para mim mesmo e tentar procurar essa resposta se eu creio,
e eu convido os irmãos a olharem para mim. Ou seja, eu paro de buscar essa autoafirmação e essa confiança e eu passo a conceder essa análise aos irmãos, me submeto a essa análise. Então eu passo a convidar os irmãos a olharem para a minha vida, aquilo que eu faço, como eu ajo, e aos irmãos avaliarem se eu creio realmente ou não. E a testemunharem para mim e para todos se o que eu tenho feito está de acordo. E eu, por minha vez, começo também a olhar para a vida dos irmãos e ver os frutos que os irmãos têm dado e evidenciar esses frutos, assim como Paulo tem feito com os Tessalonicenses. A igreja local ela acaba se tornando um lugar onde nós nos ajudamos e nos incentivamos. E isso tudo que nós temos falado aqui, ele precisa desse ambiente fértil para acontecer. Não adianta o irmão se converter, professar e abandonar a comunidade, porque aí essas dúvidas vão surgir e você não vai encontrar a resposta sobre aquilo que você professou um dia ou sobre aquilo que você vai estar buscando em você mesmo. A resposta vai estar na comunidade, no convívio com os irmãos. É aí que vai se evidenciar a nossa fé. Então, ao parar de olhar para nós mesmos e ceder aos irmãos essa prerrogativa de que, olha, os irmãos é que vão dizer se a minha vida está realmente de acordo com aquilo que eu professei um dia, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, e ao mesmo passo que eu também vou estar evidenciando e analisando a vida dos irmãos. Então a igreja se torna esse local onde nós nos ajudamos e nos incentivamos. Não é um lugar para a gente se exibir ou também se orgulhar. Não é para ficar, olha o que eu faço, olha como eu ajo, olha como eu estou sendo bom. Não, é para se destacar as evidências das obras do Espírito Santo na vida um dos outros. Ou seja, aquilo que nós enxergamos na vida do irmão, nós evidenciamos, nós falamos, olha, nós temos visto que Deus tem frutificado, que o Espírito Santo tem agido na vida do irmão pelo que ele desempenha em nosso meio, pela forma como ele fala, pela forma como ele trabalha, pela forma como ele cuida, pela forma como ele serve, pela forma como ele ama. E esses pontos são pontos de atenção e de importância que nós precisamos trazer para a prática do dia a dia da nossa igreja. Evidenciar as obras de cada irmão, evidenciar os feitos de cada irmão. Isso faz parte da vida em comunidade. Então, a igreja funciona basicamente como uma cooperativa de garantias de fé. Eu concedo essas garantias aos irmãos, os irmãos concedem a mim, nós concedemos uns aos outros, e assim a resposta para a pergunta que nós colocamos lá no começo, do será que eu creio, vai ser feita para o próximo. E aí, se eu um dia chegar a perguntar para os irmãos e não a mim mesmo, será que eu creio? Os irmãos vão conseguir me responder essa pergunta. Eu vou ser amparado pelos irmãos. Os irmãos vão saber evidenciar coisas na minha vida que vão dizer se sim ou se não. Então, aqui nós temos vários detalhes muito importantes, não só sobre como nós cremos ou pensamos que cremos, mas como nós demonstramos isso, como nós vivemos essa fé no dia a dia. E aí essa mensagem é muito mais profunda, porque ela requer que nós tenhamos uma vida de fé prática, né? Nós sabemos que a fé sem obras é morta, e que na Bíblia diz que, olha, me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, isso nos chama a ter uma vida de fé prática, para que isso seja evidente na nossa vida e para que outras pessoas consigam também comprovar. Pode parecer algo meio estranho de que outros vão dar essa garantia para nós, mas se nós seguirmos aquilo que a Bíblia diz e que o Evangelho coloca diante de nós, é tudo muito bem organizado para que aconteça da forma como Deus planejou. E essa vida em comunidade, essa vida dentro da igreja, é um organismo que funciona como a própria Bíblia faz analogia. Somos parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros. Então nós nos auxiliamos, nos ajudamos, somos edificados em Cristo, somos edificados uns com os outros e crescemos juntos. Então essa cooperativa de confiança, ela acontece dentro da igreja. E assim, o autor ele encerra salientando sobre como a nossa cultura de conversão, ela impacta diretamente
na nossa vida dentro da igreja e fora dela. Nós percorremos alguns temas que falam sobre todos esses aspectos de uma verdadeira conversão, e o final é sobre esse ambiente congregacional onde nós devemos evidenciar aos irmãos os frutos, ou seja, não se acanhem para chegar num irmão e falar: olha, irmão, tenho visto o que você tem feito, tem sido bênção na vida da igreja, tem sido bênção nas nossas vidas, continue assim, porque isso vai responder aos irmãos que estão em dúvida se eles estão no caminho certo, se eles perseveraram na fé ou não. Então, é assim que nós encerramos o nosso livro de conversão, e é assim também que nós encerramos a nossa EBD dessa manhã. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa vida como igreja. Nós podemos aprender da Tua palavra, conhecer mais da Sua vontade sobre as nossas vidas, como irmãos, como unidades e também como coletivo. Nós te louvamos porque podemos conversar em um ambiente em que a Sua palavra é exposta e nós buscamos entender tudo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Te agradeço pela vida de cada irmão, te agradeço pela oportunidade de te servir e que nós possamos cada vez mais colocar em prática tudo que a Tua palavra nos orienta, para que assim nós prossigamos crescendo em conhecimento ao Senhor, em intimidade com o Senhor, em relacionamento com o Senhor, e assim também uns com os outros, que nós possamos praticar, ó Deus, tanto internamente os frutos e expor aos irmãos, como também evidenciar as obras do Espírito Santo na vida de cada um, que isso possa nos trazer benefícios, que isso possa nos trazer crescimento para a honra e glória do Seu nome, e que o Seu nome seja louvado em todo o tempo, assim como o nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Encerramos, irmãos.